Olá, povo de Deus, quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, 9 de outubro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gálatas 2, de 1 a 2, 7 a 14, e Lucas 11, de 1 a 4. Irmãos, 14 anos mais tarde subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer que tivesse eu corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre com toda solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito de acordo com a verdade do evangelho, disse a Cefas, diante de todos: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Geralmente, as epístolas de Paulo são dirigidas a comunidades bem determinadas, como a Igreja de Deus, que está em Corinto, ou os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. A carta às comunidades da Galácia, ao contrário, apresenta-se como uma epístola enviada às igrejas da Galácia, sem mencionar nenhuma comunidade, nenhuma cidade. Talvez porque se tratasse de pequenas comunidades espalhadas, mas unidas entre si por laços que permitissem à mensagem de Paulo passar de uma a outra. Sabemos que os Gálatas eram tribos celtas originárias da Ásia, que no século VI a.C. tinham invadido a Europa Central, a Itália, a Gália e a Espanha. Desde 25 a.C., com a morte do rei Amintas, a Galácia passou a ser colônia romana. Cidades citadas no Segundo Testamento que pertencem à região da Galácia são Psídia, Panfilha, Licaônia, Icônio, Listra, Derbe. Era uma região com a presença de judeus de diversos matizes. Os judaizantes que defendiam a necessidade da circuncisão a todos, judeus e pagãos, outros judaizantes profundos respeitadores da lei de Moisés, mas não acreditavam que era necessário impor a circuncisão aos pagãos. E os liberais como Paulo, aos quais a lei mosaica era coisa do passado. Em 3 passos, Paulo estrutura a carta aos Gálatas. Primeiro, defesa de sua autoridade como apóstolo e a verdade do evangelho. Segundo, a justificação pela fé e não pela lei. Terceiro, passagem da servidão à liberdade. Para Paulo, a lei antiga passou e agora o que vale é a lei do amor.
O pedagogo agora é o Espírito Santo, e essa lei do amor desabrocha na comunidade em caridade fraterna. No trecho de hoje, Paulo narra sua ida a Jerusalém, que destoa da narrativa de Lucas em Atos 15. O apóstolo deixa claro que sua missão era diferente da de Pedro, pois, enquanto a este cabia a evangelização dos circuncisos, a ele cabia a evangelização dos pagãos. E narra também um conflito que ele teve com Pedro em Antioquia, pois Pedro estava longe dos judeus de Jerusalém, se relacionava muito bem com os pagãos. Mas quando estes judeus apareciam em Antioquia, Pedro se separava dos pagãos com medo de o que os judeus iriam dizer do seu comportamento. Paulo não aceitava esse comportamento de Pedro, que lhe parecia falso, totalmente condenável. Paulo chamava Pedro e os demais judeus que o seguiam de hipócritas, e diz que até Barnabé foi arrastado pela hipocrisia deles. E, frente a isso, Paulo enfrentou a Pedro, dizendo-lhe: se tu, sendo judeu, vives segundo os costumes pagãos e não judaicos, como te atreves a forçar os pagãos a viver como judeus? Paulo não admitia duplo comportamento em se tratando da vivência do evangelho. Na verdade, esse comportamento de Paulo é típico de pessoas convertidas. Por ter experimentado os dois lados, isto é, ter sido contra os cristãos e ter se convertido ao Evangelho de Cristo, não admite que uma pessoa tenha atitudes hipócritas ou dúbias, como a de Pedro. Percebemos que as perspectivas dos primeiros cristãos não combinavam em tudo, e que quando era necessário, um dizia para o outro que não concordava. O importante é manter a porta aberta ao diálogo, o que não é o mesmo que concordar com tudo. Lucas 11, de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Os 4 versículos de hoje narram um episódio que era comum aos grupos da época de Jesus. Uma das formas de identificação desses grupos era ter uma oração que lhe era própria. O grupo de João tinha sua forma de oração e um discípulo de Jesus, que sempre via Jesus orando, lhe pede: Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou os seus discípulos. Em Mateus 6, versículos 7 seguintes, o contexto é diferente, pois Jesus ensina o Pai Nosso dentro do grande discurso da montanha e recomenda que quando rezar não se deve multiplicar muito as palavras, como fazem os pagãos que pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Imagine Jesus hoje diante desses grupos que se propõem a rezar 1000 Ave-Marias ou até mais. Portanto, o Pai Nosso é uma oração em síntese do que é necessário orar. Começa-se na intimidade com Deus, chamando-o de Pai, Abá em aramaico, que significa paizinho. Aqui já está uma novidade do cristianismo, pois em todas as orações a divindade é distante, a qual as criaturas devem servir. Jesus testemunhou sua condição de Filho de Deus, colocando-se a serviço da humanidade. Vim para servir, não para ser servido. O Pai Nosso continua reconhecendo a santidade de Deus e a disposição para a recepção do seu reino entre nós. Daí se faz o primeiro pedido, o pão cotidiano.
que pode ser traduzido por todas as nossas necessidades materiais suficientes para uma vida de qualidade sem consumismo. O segundo pedido é de perdão de todos os pecados, que significa o reconhecimento de nossa fragilidade diante de um Deus que nos conhece e nos ama com amor de misericórdia. Quando dizemos, pois, também nós perdoamos a todos aqueles que nos ofendem, é claro que se trata de um compromisso nosso com um relacionamento sadio com nossos irmãos, uma vivência marcada pela misericórdia que deve circular entre nós. Por fim, o terceiro pedido é: não nos deixeis cair em tentação. Aqui trata-se de pedir o dom da perseverança, pois nossa vida está mergulhada em ambiguidades, incoerências, tais como a hipocrisia que Paulo constatou em Pedro. Precisamos pedir constantemente o dom da perseverança. Um beijo no seu coração.